Eu queria passar a pergunta para o Bruno sobre essa situação do Brasileirão. Porque agora é um Corinthians que o torcedor tende a ter mais esperança. Tende, claro. Ele ganhou do Flamengo. Ele ganhou do Juventude do jeito que foi. Perdeu para o Botafogo, que é o líder do campeonato. E agora vence o Fortaleza fora, pressionando o jogo inteiro, jogando melhor o jogo inteiro. Ou seja, é o clima ideal, né, Bruno? Não só para enfrentar o Atlético Goianiense, é uma vitória obrigatória. O Corinthians tem que ganhar do Atlético Goianiense em casa. Tem que ganhar. Porque é o adversário que é aquele adversário que você já enfrenta, vou bater esse adversário em casa. É o Lanterna, já está praticamente rebaixado. E outra, é um baita clima construído, né, Bruninho, para a estreia do Depay. O Depay vai estrear, ou seja, a Arena Corinthians vai estar um caldeirão nesse fim de semana. Por quê? Porque o time está evoluindo, o treinador está montando um time em campo melhor do que o que estava e ainda está chegando o seu maior astro, né, Bruno Prado? Ou seja, pode ser o melhor momento do Corinthians no ano se ele vencer o Atlético Goianiense. Pelo lado emocional, o time vai bem mais tranquilo para esse jogo, porque no Brasileiro, acho que tem também uma diferença em relação às Copas, que o Corinthians joga muito mais pressionado no Brasileiro. Nas Copas, se ele for eliminado, claro que é ruim, mas a consequência não é tão grave. E a campanha do Corinthians nas Copas está sendo vista como algo, assim, de surpreendente. O Corinthians ele não entrou como favorito nas Copas. Ontem mesmo ele não era o favorito. Então, o que ele consegue é lucro. Mas ele fala isso. Sim. Se ele não conseguisse, se ele fosse eliminado pelo Grêmio na Copa do Brasil, que ele passou nos pênaltis, ninguém ia falar, nossa, que absurdo o Corinthians ser eliminado pelo Grêmio. Mas aí passou e fica, legal, o Corinthians passou do Grêmio. A Fortaleza também, se fosse eliminado, ninguém ia achar um absurdo. Ele foi eliminado ano passado pelo Fortaleza. Só que ele passando e ganhando de 2-0 lá, fica um negócio, legal, o Corinthians, conseguiu ganhar do Fortaleza. Então o Corinthians nas Copas, ele meio que não tem o que perder, então ele joga mais leve. No Brasileiro, aí ele tá ameaçado. Aí ele tá ameaçado por rebaixamento. Aí ele tem uma consequência pesada se ele for rebaixado. Então no Brasileiro ele joga mais pressionado também. E esses resultados recentes, né, a vitória com o Flamengo e as classificações, classificação com o Juventude, Fortaleza ainda não é uma classificação oficial, mas está bem encaminhada, deixa o time mais leve para o jogo sim do final de semana. E tem a estreia do Depay, que também pode, nesse lado emocional, de confiança, vai ser um clima favorável. Então é uma boa oportunidade. Ele tem que vencer esse jogo, porque se ele empata esse jogo, quebra todo esse clima positivo desses últimos jogos. Aí já volta aquela pressão, já volta aquele peso enorme em cima do time do Corinthians. Mauro, qual seria o time titular do Corinthians, na sua opinião? Na verdade, vamos lá, do meio para frente. Porque a gente falou do Bidon, a gente falou do Coronado, a gente sempre fala do Garro, e agora tem Depay e Carrilho. Teria um time ideal ali do meio para frente desse Corinthians? Quem que você acha que seriam os melhores nomes para formar um ataque criativo, né, no time do Corinthians? Tem o Thales Magno, tem o Yuri Alberto, já tem nomes tem. Que é o que a gente fala sempre, material humano tem. Todos esses que eu falei são caros, tirando o Breno Bidon, que é um garoto. Breno Bidon, Coronado, Garro, Yuri Alberto, Thales Magno, e Depay, Carrilho. Qual seria o time titular do Corinthians, na sua opinião, do meio para frente? Acho que ele vai jogar no sábado com um time bem diferente do de ontem. Se ele poupou os jogadores para sábado, ele não vai repetir jogadores, pode repetir um ou outro. Vai jogar o Coronado? Vai jogar o Garro. O Memphis Depay está ok? Vai jogar o Depay. Vai jogar como? Junto com o Yuri Alberto ou ele substitui um pelo outro? Ou tira o Thales Magno, que perdeu gols incríveis, e põe o Depay e mantém o Yuri no comando do ataque? Até porque é mais centroavante mesmo, né? Eu acho que ele vai vai usar os jogadores que ele preservou e alguns que se destacaram ontem passam a ter mais chances, evidentemente. Mas vai ser outro time. E a partir daí eu acho que ele vai encontrar a formação ideal. Não por um jogo, né? Mas sim por uma sequência de jogos. Tem jogador que não atuou ainda, né? Então, é difícil falar. Como é que tá o Depay? Ele pede o Carrilho, né, mano? Ele que pede. Quer dizer, se ele pediu para reforçar, já trabalhou com o atleta, não vai deixar no banco, né? O cara joga. Vai querer que o cara jogue. Vai para jogar. E, assim, qual a condição física? O Depay aguenta 90 minutos? Né? A gente não sabe como é que está a situação do cara. É provável que não jogue 90 minutos. Então, ele já vai... Se ele não tem condições de 90, ele já vai escalar pensando em alguém que vai repor. Então, eu imagino que sábado vai ser um time bem diferente. Porque ele poupou os caras para isso, né? E pode ser né? Depay e Carrilho? A gente não sabe. Pode ser. Né? Não sabe o que ele vai pensar. Pode ser a dupla de ataque dele.
Ele pode ter um trio ofensivo. Acho que o jogo de sábado, inclusive, acho que o Corinthians deve ter um time bem ofensivo. É contra o lanterna do campeonato, é um jogo para ganhar bem. É um jogo para ganhar bem. Se o Corinthians conseguir uma boa vitória, ele ganha mais segurança. A questão, o Corinthians tem menos vitórias que outros times também, quer dizer, amanhã pode estar no saldo de gols, disputando alguma coisa. Tem que pensar nisso tudo. Eu acho que vai ser um time bem diferente sábado. Se ele poupou, foi justamente para poder fazer com que entre um time mais descansado, mais inteiro, e o time que na cabeça dele era o time principal, né? Ou algo mais próximo disso. E hoje, né, o Fluminense joga hoje, né? Joga com o Atlético. O Fluminense, quer dizer, não vai com o time reserva, né? Sim. Vai pegar o Atlético. O Fluminense joga final de semana contra o Botafogo. Que também, já vai saber. Também deve poupar jogadores, né? Porque tem o São Paulo de novo. E já vai saber qual foi o resultado do Corinthians. Sim. O jogo é domingo. Vai jogar uma pressão. Não, o jogo é sábado também, né? É sábado? Acho que é sábado. Acho que é sábado também. Fiquei na dúvida agora, mas acho que é sábado. Não, e o Depay não é bobo, né, gente? O Depay já está aproveitando para engajar. Essa é a verdade. O Depay já postou nas redes sociais, postou vídeo da preparação física dele. Logo depois. Fala, Pedro. Não, pode seguir. O jogo é sábado, às 18h30. Não, pode seguir. Mesmo assim, se o Corinthians ganha, bota a pressão também. Fluminense e Botafogo é sábado também, é isso. Não, pode seguir. Não tem break ainda, não. O que foi que o Depay fez, Chico? Já postou nas redes sociais, aí ele postou vídeo dele treinando. Eu tô vendo isso aqui agora, né? Que eu fico na internet durante o programa para ver se tem alguma notícia nova. Aí ele já postou, velho Vamp. Ele gosta de uma mídia, né? Ele é aquele cara, né, estrelão. Já postou ele treinando e botou quase na hora. Quase na hora. Ou seja, ele sabe que hoje o Corinthians está engajando. Corinthians só se fala no Corinthians, ganhou fora de casa. Já está convocando a torcida para o jogo contra o Atlético Goianiense. Tá muito nítido que ele vai estrear, né? Tá muito nítido, tá aí, ó. Tá aí a postagem do Depay. Ele fez essa postagem e aí ele coloca na legenda, quase na hora. E aí, né, é aquilo que a gente está falando aqui desde o começo. É o jogador mais caro hoje do futebol brasileiro, é astro internacional, vai gerar sim, já gerou. Olha a mídia que esse cara já gerou pro Corinthians. Como se falou da chegada do Depay. E agora ele vai estrear. Ou seja, Pedro, é um cara que muda o patamar do Corinthians. Jogou a Eurocopa como titular da seleção holandesa. É bom deixar isso claro. Ele não vem num fim de carreira. Ele vem para o Corinthians como titular da seleção holandesa. E aí, se o torcedor já está eufórico, agora vai ficar ainda mais com essa postagem do Depay. Com certeza. E tem 30 anos. Ele chega até mais jovem do que outros jogadores assim internacionais que desembarcaram aqui no futebol brasileiro. O Depay tem tudo para ajudar o Corinthians. Acho que o Corinthians tem sido um pouco cauteloso, até pelo histórico de lesões que ele apresentou na última temporada e também porque é um jogador que já não entra em campo há algum tempo. Até por isso não utilizou o Depay no jogo de ontem. E agora a gente fica na expectativa para saber, né? O Depay, a condição física dele, como é que ele chega para esse Corinthians no sábado. Mas se chegar inteiro fisicamente, dentro daquilo que a gente espera do Depay, daquilo que a gente assistiu ele na Eurocopa, e com a camisa do Atlético de Madrid, com a camisa do Manchester United, né, camisas importantes, né, do cenário europeu, tem tudo para ajudar o Corinthians. Um assunto que gerou muita repercussão foi o Coronado. O jogador gosta de falar esse termo, né? Coronado dizendo que precisa de mais minutagem. Coronado ontem, depois do jogo, aí é óbvio, o cara tá cheio de moral. Foi um dos melhores em campo, fez um golaço. Um golaço do Coronado ontem. Ele disse que precisa de mais minutagem. Foi o que disse Coronado. A gente está voltando para a rádio, Pedrinho? A Rádio Jovem Pan, em toda a rede Jovem Pan News, um minutinho para a gente retornar à rádio, para continuarmos falando aqui de Corinthians e Fortaleza, 2 para o Corinthians, 0 para o Fortaleza, e do Igor Coronado, que marcou um golaço, mas também convenhamos, né? Desde que ele chegou ao Corinthians, não é, Pilhado? O Coronado também enfrentou algumas lesões, teve dengue, ficou afastado um tempinho desse time, e a gente sempre discutiu aqui no programa essa relação de custo-benefício, né? Que o Coronado era muito mais custo do que benefício para o Corinthians. Ontem não. Ontem aí sim, jogou muita bola com a camisa alvinegra e foi determinante para essa vitória fora de casa contra o Fortaleza. A gente está voltando para a Rádio Jovem Pan, em todas as plataformas, com o bate-pronto de hoje. Daqui a pouquinho vamos falar também da Copa Libertadores da América, mas
é o Igor Coronado, hein? O Igor Coronado chamando a responsabilidade. Também daqui a pouquinho o Endrick, Liga dos Campeões, o primeiro gol do Endrick na Champions League. Marcou ali um gol importantíssimo, tinha o Vini de um lado, tinha o Mbappé do outro, mostrou muita personalidade, retornando à Rádio Jovem Pan. Para você que também nos acompanha pelas ondas do rádio, já na regressiva aqui do Kaique Lima, 3, 2, 1, de volta à Rádio Jovem Pan. Pilhado. É isso, Pedrinho. Eu estava falando sobre essa situação do Coronado, né? Porque o Coronado, ele disse depois do jogo que ele quer ter mais minutagem, né? Ele deixou claro. Ele diz, falei que quero jogar, vim pra cá com um sonho e que ele precisa de mais minutagem para entregar mais. O Vamp, né? A gente sempre falou muito do Coronado. Porque, é claro, tá aí, tá a arte na tela, ele diz, estamos lutando para sair de uma situação ruim no Brasileiro. Não estamos satisfeitos, mas hoje era outra competição. Estamos jogando mais leve, jogamos com o time para frente. Poderíamos concretizar mais finalizações. Estou feliz com o resultado. Como sonhei em estar aqui, sonhei em jogar. Estou batalhando todos os dias para mostrar o meu valor. Quero ganhar, tá aí, Quero ganhar mais minutos e carregar mais a responsabilidade para ajudar o Corinthians. Creio que vamos conseguir reverter essa situação no Brasileirão. Ou seja, Vamp, ele diz, quero ganhar mais minutos. Ele diz, eu vim para cá com o sonho de jogar. É óbvio que o Coronado vai ser mais pressionado, eu sempre digo isso. Um cara que ganha 2 milhões por mês, ele vai ser pressionado. Se você está investindo tanto no cara, o cara tem que entregar. O cara tem que jogar. O cara tem que ser decisivo. E ele foi decisivo no jogo de ontem. Agora, você concorda com ele, Vamp? Ele merece mais minutos? Ele tem que jogar mais, o Coronado? Porque, o Garro é o grande jogador desse time. O Garro, você mesmo diz, o intocável quando é time titular é o Garro. E agora a gente tem 2 jogadores aí que, na minha opinião, pedem passagem. Coronado e o Bidon. Mas o Pedro lembrou bem. O Coronado machucou algumas vezes e teve que ficar fora. Mas você acha que agora recuperado, esse cara tem que jogar ao lado do Garro? Porque tirar o Garro não dá, esquece. Ele precisaria jogar ao lado do Garro. Ele vai ter mais opções, né? Ele vai ter mais opções aí se os atletas estiverem bem, né? O Carrijo também chegou, ele pede, né? Já tinha trabalhado com esse atleta no mundo árabe. O Coronado veio com essa pompa toda aí. É por isso que todo mundo cobra muito mais dele, porque pelos valores financeiros que vê, né? E aí se espera muito dele. Do próprio Garro também, que foi comprado, quer dizer, ele vai tendo aí opções, a partir do momento que os jogadores não estão lesionados, ele vai tendo essas opções, jogadores ali no meio campo, com a volta do Alex Santana no meio campo, já tem o Ranieri, já tem o Bidon, já tem o Ryan, o venezuelano, o Martínez. Ele vai ganhando opções ali, né? Para essa reta final de campeonato aí, nesses 2 jogos, onde o Corinthians tem 7 jogos em casa. E aí, se tem o Pedro Henrique, o Romero, quer dizer, eu não sei como é que ele vai formar esse Corinthians para o sábado, né? Mas ele falou que agora são 5 jogos, se eu não me engano, 5 jogos, 4 jogos em casa e um fora, seguido, né? Intercalado. Copa do Brasil, tudo, e é esse momento, porque ele pega o Atlético Goianiense em casa, aí volta a jogar em casa de novo contra o Fortaleza, por outra competição. Depois, se eu não me engano, ele tem o Internacional de Porto Alegre, e aí vai ver a data lá contra o Flamengo, se vai ser em casa ou fora, que não definiu. Mas é o melhor momento dele aí para ter a opção. Todo mundo inteiro, poucos jogadores do departamento médico. E eu não sei, eu vou ver como é que esse jogo de sábado, com todo mundo à disposição e com a presença do Depay, qual vai ser a formação do time ideal para o Campeonato Brasileiro. Aí eu vou ter noção de quem vai ser o time titular mesmo. Porque o time titular que precisa ganhar, ele vai ter que botar sábado, às 16 horas. Mas o assunto aqui ainda é o Corinthians. E o Vampeta tá eufórico, né? Como gosta de dizer o Pilhado. Tá feliz da vida. Torcedor do Corinthians que hoje foi trabalhar,
foi para a escola, foi para a faculdade com um sorriso de ponta a ponta, com o futebol apresentado, né? Não só o resultado, mas o futebol do Corinthians, que criou muitas chances. Até no começo do ano, Vampeta, a gente conversava e eu falava das preocupações do Corinthians no sistema defensivo, que o Kaká fazia alguns gols contra, e você falava, não, o problema do Corinthians é criação, o problema do Corinthians é gol. E ontem o Corinthians criou, animou o seu torcedor no jogo de ontem contra o Fortaleza, Vamp. Ô Pedro, tava vendo, né, na temporada, né, o Wildo Alberto com o gol de ontem, 17, Romero 11, terceiro Garro com 7, o Kaká com 5. 5 a favor, mais uns 5 contra, né? Então tá com 10 na temporada. O Pro bem e pro mal, ele tá lá, Kaká. Então o problema é a criação, né? O Corinthians com o Tony Oliveira criava pouco, chegava pouco ao gol adversário. Houve uma melhora, né, pelo menos no posicionamento e individualmente de alguns jogadores chegando mais na cara do gol. Né? A gente vai ver o Corinthians chutando uma bola no gol, era uma luta, até no Campeonato Paulista. Pô. O Campeonato Paulista, o Corinthians termina em 10º. O Corinthians hoje está fora da Copa do Brasil do ano que vem, pelo posicionamento do Campeonato Paulista. A gente não sabe o que vai acontecer na Sul-Americana, nem na Copa do Brasil, mas está de fora de um torneio de mata-mata que gera um lucro para o time que precisa de dinheiro, né? Então, criou mais oportunidades, chegou na cara do gol. Acho que foi, quando a gente fala que foi o melhor jogo do ano do Corinthians, a gente está em setembro, indo para outubro. Eu coloco até o ano passado, que foi também um vexame, né? Sofrido. O Corinthians vai se livrar ali da zona de rebaixamento, ali sair, faltando 2 rodadas, né? Que ele chega no jogo contra o Curitiba já só para completar o jogo e ganha, né? Lá em Curitiba. Depois que ele ganhou do Grêmio. No Campeonato Paulista também sofrível, né? Ano passado o Romero também deu uma salvada, decidiu vários jogos. É um jogo assim que marcou, porque era do Fortaleza, mais de 20 jogos invicto em casa, a arena do Fortaleza, além da Fortaleza lotado, mosaico, time que vem aí com um treinador que trabalha indo para quase 4 anos de trabalho no Fortaleza. Né? A Fortaleza chegou a figurar, se ganhar aquele jogo do Inter, poderia estar na liderança do Campeonato Brasileiro. Então tudo apontava para o cenário negativo, né? Isso é muito positivo, mas que leve isso para o sábado. E o Corinthians, Vamp, quando foi jogar lá contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, lembro aqui, perdeu de 1-0, mas teve 2 chances claríssimas, né? Com o Pedro Raul, o Yuri Alberto também cara a cara. Aí você pergunta pro torcedor, 2-0 Fortaleza, ontem os 2-0 jogando essa bola contra o Atlético Goianiense. O torcedor troca na hora. Você acha mesmo? Porra, na hora. Porque aí a gente viu essa empolgação toda, né? Não, se você falar assim... Juventude na Copa do Brasil, assim, agora também. Aí você... Às vezes até parece que o Corinthians não tá dando... 2-0 no Fortaleza e você vem no sábado e tropeça. Você acha que o torcedor fica mais feliz com o quê? Um tropeço diante de Fortaleza é vitória diante do Atlético Goianiense. Eu também acho que não vale nada você ganhar uma Copa e ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Eu também acho já que viu não isso vale em outras agremiações, né? Foi o Palmeiras que passou por isso, né? Foi. Palmeiras em 2012 foi campeão da Copa do Brasil e depois não conseguiu, né, se livrar ali do rebaixamento, acabou sendo rebaixado à Série B naquele ano.